Boa noite. Na aula de hoje, faremos uma revisão explicando detalhadamente cada uma dessas questões da AP1 de 2022.1. Vocês podem pensar, 2022.1 foi bastante tempo. Não, essa disciplina ela tem uma vantagem de repetir muitas questões. Comparando com o que foi falado na aula anterior com essa, vocês vão ver no dia da prova que muitas questões são repetidas. Então, eu acredito que essa prova também poderá ajudar vocês a ter o melhor resultado. Boa prova para a gente. Com relação ao sistema complemento responda. Com relação ao sistema complemento, eu vou mandar um resuminho detalhado para vocês no grupo, tá? Eu vou explicar para vocês que o sistema complemento tem três vias: via alternativa, via classe, via das selectivas. Somente a via classe atua diretamente na imunidade inata. A via alternativa e a via das selectivas atuam em imunidade adaptativa. A função principal do sistema complemento é ser um reforço à imunidade, porque somente o conjunto de células envolvidas na imunidade pode não ser o suficiente para destruir o patógeno. Então, a evolução selecionou várias moléculas que potencializam a ação microbicida das células. Então, na via clássica, as moléculas que atuam e reforçam a imunidade inata se iniciam na via clássica, porque a via clássica ela não passa por várias moléculas para ser ativada. Ela tem um sistema que vai do C1, C1B, C1A, C1A, C1B, e se liga diretamente, praticamente, né, ao C3. Uma coisa que é importante, a molécula C3 é a molécula base que liga todas essas três vias do sistema complemento. E essa molécula C3, se não for ativada, as vias do sistema complemento simplesmente não funcionam. Essas vias, elas não trabalham sozinhas. Elas interligam a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Por quê? Quando a imunidade inata ela é ativada pelo contato do ser humano ou de qualquer ave ou mamífero com um patógeno, e esse corpo, vocês podem pensar assim, como que o corpo sabe se ele não conseguiu, que ele precisa ativar as outras vias? Você pode pensar assim, como que o corpo sabe que precisa da imunidade adaptativa? O que desperta? O que desperta o início da imunidade adaptativa é exatamente o sistema complemento, porque as células que atuam na imunidade inata, macrófago, neutrófilo, células dendríticas e NK, quando elas não conseguem reduzir a quantidade de patógenos circulantes da corrente sanguínea, ela é ativada pela imunidade clássica, pela via clássica do sistema complemento, que potencializa o poder microbicida dessas células, mas às vezes não adianta. Então, o que acontece? É ativado o componente C3, quando inicia a reação, ele ativa também as outras duas vias clássicas, via alternativa e via das selectinas, e com isso também a imunidade adquirida é ativada. Beleza. O sistema complemento pode iniciar sua ativação pelas moléculas C3, MBL, C1QS, QRS, sendo que cada uma dessas moléculas caracteriza o início de uma das vias do sistema complemento. Concorde ou discorde das afirmativas abaixo e justifique a sua resposta. 1. A via iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade adaptativa. Errado, porque todas as vias têm o C3, tá? Discordar e justificar que a via alternativa iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade inata, pois o grupamento TIO-OS se liga à hidroxila de proteínas ou açúcar, baixa especificidade. Na imunidade inata, qualquer patógeno, qualquer célula tem baixa especificidade. A quantidade de células que atuam na imunidade inata não tem especificidade para nenhum tipo de patógeno. Já na imunidade adquirida, possui, tá?
Número 2, o complexo antígeno-anticorpo se liga ao MBL e inicia a via clássica do sistema complemento. Está errado. O MBL se liga a carboidratos à superfície de patógeno. Lembra dos PAMPs, que são padrão molecular de patógeno? Então, todo o patógeno, a maioria, né, principalmente bactérias, elas têm parede celular. Então, acima da parede celular, elas têm uma estrutura que são açúcares, ainda mais as células negativas. Elas têm carboidratos na superfície delas, que se liga a essas moléculas da imunidade, que se liga ao MBL, que inicia o sistema complemento para potencializar ele. O sistema complemento usa esses carboidratos, identifica como não sendo uma célula humana e inicia uma reação de destruição desse patógeno. Esse carboidrato também atua como PAMPs. Tá? Aí você vai perguntar, Esther, mas e os vírus? Sim, os vírus têm, cada vírus tem uma proteína específica na sua parede externa, que também inicia. Pode ser identificada como PAMPs e inicia o processo de destruição. Então, esses PAMPs, eles se ligam às imunoglobulinas. No caso, a porção FC de anticorpos. Tá? Quando você está com uma virose, quando essa virose realmente é causada por vírus, há um aumento de IG. Para quê? Para que as suas células, os seus anticorpos, potencializam a função das células de defesa. E quando essas células de defesa já dominaram todo o processo reprodutivo dos patógenos, impedindo que esses patógenos se reproduzam, há uma produção também aumentada de IgM. Quando você está com o IgM aumentado, é sinal de que o seu corpo já está controlando a infecção. Tá? O complexo C1QRS, ao ser ativado, inicia via associada à imunidade inata do sistema complemento. Isso é falso. A molécula CRS se liga ao anticorpo, caracterizando a via clássica do sistema complemento, que está associada à imunidade adaptativa. Na verdade, a via clássica está associada à imunidade inata. Isso aí está na nossa apostila. Eu não sei porque que eles colocaram que a clássica está associada à via adaptativa. Não é. Porque a via clássica passa por menos moléculas e ela é a primeira via do sistema complemento. Tá? A via alternativa e a via das selectivas são vias que percorrem outros caminhos para serem ativadas. Mas a via clássica é a via mais simples, que molecularmente, se você for estudar a história da evolução molecular humana, do sistema de defesa, você vai ver que a via clássica ela é mais simples de ser alcançada. Então, ela atua na imunidade inata. Porém, ela também pode se ligar às moléculas e ser ativada na imunidade adaptativa. Ela não, o mais interessante do sistema complemento é que ele não atua diretamente só em um tipo de imunidade. As 3 vias podem se ligar às 2 vias metabólicas de defesa, imunidade inata e imunidade adaptativa. Porém, a via clássica ela é a primeira a ser ativada. Tá bom? Por isso que aqui eles estão falando na questão 2, na opção 2, que a via alternativa atua na imunidade inata. Na verdade, a primeira via do sistema complemento a atuar na imunidade inata é a clássica. Quando a clássica sozinha não dá conta, ela chama outras vias. Mas a primeira é a clássica. Letra B. O sistema complemento apresenta as moléculas C5 convertase, C4b, C2a, C3b, C3b, C3b. Essas 2 moléculas, apesar de estruturalmente diferentes, têm o mesmo alvo, a molécula C5. Com base no módulo 1, associe 3 vias do sistema complemento a essas moléculas de C5 convertase e justifique a sua resposta. Tanto o C3 quanto o C5 são moléculas primordiais no sistema complemento, porque elas direcionarão o caminho que a via percorrerá e se ligarão a moléculas que são relevantes para o funcionamento dos patógenos.
A molécula C4b, C2A e C3b está associada à via clássica e das lectinas, uma vez que as moléculas C4 e C2 são característicos dessa via. A molécula C3b, C3b pertence à via alternativa, pois o componente BB é integrante da via e não faz parte das outras vias. A molécula C3 participa das três vias. Essa parte aqui, ó, é a parte mais importante. A molécula C3 participa das três vias. É a única molécula que direciona, que funciona nas três vias. Se houver algum erro molecular nessa molécula C3, nenhuma das três vias funciona, tá? Isso é importante. Número 2. A formação dos repertórios de reconhecimento de linfócitos T e B depende de vários mecanismos responsáveis por gerar essa diversidade. Responda. Letra A. Descreva resumidamente como acontece a recombinação somática para a geração da cadeia pesada das moléculas de imunoglobulinas. No DNA germinativo, que codifica a cadeia pesada de G, primeiramente recombina o fragmento gênico da família D com o fragmento da família J. O que é isso? Família D e família J. Quando você vê um desenho de cada uma das imunoglobulinas, você vai ver que os bracinhos dela tem cada uma letra. Essa letra serve para se ligar com mais facilidade ao componente da superfície do patógeno. É como se fosse um garfo. Cada garfo serve para um tipo de alimento. Então, cada patógeno, ele se liga, a evolução permitiu que cada anticorpo se ligasse com mais eficiência a um tipo de patógeno. Então, cada letrinha dessa, A, B, C, D, F, G, H e ao infinito além, ele se liga com mais eficiência à superfície do patógeno, tornando mais eficiente também o poder antimicrobicida dele. Então, um fragmento gênico da família D com um fragmento da família J, em seguida se combina com o fragmento G da família gênico da família V. Assim forma a região variável VDJ. E em seguida recombina a região constante. Pelo desenhozinho do anticorpo ou imunoglobulina, há uma diferença entre o tipo de. Uma relação, diferença não, uma relação direta entre o tipo do formato do anticorpo com as superfícies de ligação do patógeno. E cada uma das superfícies pode variar e potencializar o poder antimicrobicida da imunoglobulina. Por exemplo, quem sofre com eubino ou verme, ele é melhor destruído pelo IgE. IgE tem 5 braços. E como você sabe que o euminto é um animal, esse euminto precisa de um anticorpo mais forte com poder de destruição. Então, todo o formato do IgE, desculpa, já é adaptado para a destruição desse patógeno. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece com o IgG, que o IgG ele tem potencial antiviral. Todas as pessoas que sofrem alguma doença viral, elas têm um aumento significativo de IgG, porque o IgG ele tem um tropismo para vírus. Ele tem uma preferência para vírus. Então, ele consegue destruir o vírus e não deixar que esse vírus se reproduza dentro da célula. Letra B. O que é exclusão alélica? Isso aqui é importante, tá? Porque essa questão cai e repete muito em várias provas. Durante a recombinação somática, quando os rearranjos gênicos produzem uma cadeia estável e produtiva, esse processo se encerra a outro alelo e outro alelo inativado. Ou seja, uma célula B, que são os linfócitos B, só produzirá uma especificidade de cadeia pesada e de cadeia leve, garantindo a clonalidade tanto de célula B quanto de célula T. O que quer dizer isso? O nosso DNA tem genes que produzem linfócitos B e T. São RAG1 e RAG2, tá? O RAG1 e RAG2 atuam na diversidade de potencial de antimicrobicida da célula B e T.
Então, se houver uma mutação nessa célula ou uma exclusão do alelo que manda o gene RAS1, RAS2 trabalhar, você tem uma baixa produção de linfócito, ou um aumento na produção de linfócito de células indiferenciadas que deveriam se transformar em linfócito. Existem células que são adaptadas ou ativadas para se transformar em linfócito B e T. Porém, se houver um erro do gene RAS1 e RAS2, essa capacidade não é ativada. Então, a pessoa tem uma baixa produção de células do sistema imunológico. Isso pode ter consequências em várias doenças. Número 3. Indique F para falso e V para verdadeiro, para cada uma das seguintes afirmativas. A adição ou deleção de nucleotídeo terminais de exons V, D e J é responsável pela geração de diversidade de receptores de linfócitos B e T. Correto. RAS1 e RAS2 são enzimas fundamentais para que ocorra a recombinação somática e gera diversidade de receptores tipo TOL. Está errado. Gera diversidade de receptores de células B e T. RAS1 e RAS2 são genes, tá? Não são enzimas. No baço, a polpa branca corresponde aos tecidos linfóides que compreendem células NK, monócito e neutrófilo. Totalmente errado. O baço compreende linfócito B e T, macrófago principalmente, tá? O baço é onde é ativado as produzidas células do linfócito B e T. Elas são ativadas também no baço. 90% dos linfócitos B sofrem apoptose no timo, que sofre a involução em indivíduo adulto. Na verdade, linfócito B, ela não tem, o timo, vou dar o lugar de ativação do linfócito B é o baço. O lugar de destruição do linfócito T é o timo. Timo, linfócito T. Baço, linfócito B. Então, está falando que o linfócito B sofre apoptose no timo. O que é apoptose? Morte programada da célula. Não. O baço é o local do nosso corpo que destrói todas as células que não têm mais função no corpo. Aí você vai perguntar, mas se a pessoa não tiver baço? Quando a pessoa não tem baço, essa destruição é realizada no intestino grosso. A junção da cadeia alfa e beta de TCR ou a junção da cadeia pesada e leve das imunoglobulinas também resulta na exclusão alérgica. Está errado. A junção da cadeia alfa e beta de TCR resulta na geração de diversidade desses receptores. TCR é um tipo de linfócito T que pode ser mais forte no processo de ativado. O linfócito foi ativado. Lembra que eu falei para vocês na ativação de APC? Então, o linfócito T é uma diversidade do linfócito TCR, uma diversidade do linfócito T. É o linfócito T que foi ativado, que aprendeu a destruir o patógeno. Antes de ser ativado, ele é só T. Depois que ele é ativado, ele é TCR. Então, acontece a diversidade desses receptores. Antes ele é T, depois ele se torna diverso e consegue potencializar o poder antimicrobiano dele. Com relação ao processo inflamatório, responda. Cite 2 fragmentos do sistema complemento que são capazes de fazer opsonização. Opsonização é aquele processo de destruição de patógenos, tá? Na sua resposta, você deve explicar o processo de opsonização. Nos fragmentos C3b e C4b funcionam como opsoninas do sistema complemento. Através das opsoninas, ocorre um aumento da fagocitose. A opsonina é como se fosse uma chave que liga a célula. Você abre a chave, pega a chave, bota na tua porta, abre e entra. Então, você bota essa molécula C3b, C34b na célula fagocitária e ele começa a fagocitar um patógeno. Sem a presença dessas moléculas, ele não sabe que ele precisa destruir esse patógeno, tá? Devido ao aumento da afinidade entre a célula fagocítica e o antígeno opsonizado. Anticorpos não são considerados, pois não são moléculas consideradas fragmentos do sistema complemento.
Olha só. Devido a essas moléculas, acontece aumento da afinidade entre célula fagocítica e antígeno opsonizado. No processo de apedese, cite as 3 famílias de CAM envolvidas no processo e descreva resumidamente as suas respectivas funções. L-selectina, molécula de adesão envolvida no processo de rolamento de leucócitos da superfície do endotélio. Isso a gente viu no anexo AD1, tá? Essa L-selectina, ela atua nas células, nas junções comunicantes das células e faz com que essas junções sejam afrouxadas. Para quê? Para que a célula de defesa passe para o meio da distância entre eles e consiga chegar no local da infecção com mais facilidade. Integrina, molécula responsável pela adesão forte. As selectinas, elas se ligam à célula e as integrinas, elas grudam uma célula na outra. Na presença das L-selectinas, essas integrinas afrouxam a ligação entre uma célula, aí que consegue a diapedese acontecer. Superfamília das imunoglobulinas. Essas famílias são importantes no processo imunológico. Molécula responsável pela adesão forte do leucócito na superfície do endotélio e pelo processo de transmigração dos leucócitos propriamente dito. Vamos lá. Acabou só isso. Qual a função dos órgãos linfóides primários e secundários? Dê 3 exemplos de cada um. Essa questão vai cair na prova. Preste atenção nisso. Órgãos linfóides primários. A função é gerar e maturar células do sistema imune. Quais são os órgãos linfóides primários? Medula óssea, timo e curso de Fabrício. Só que curso de Fabrício só tem aves. Você tem que destacar isso. Curso de Fabrício só tem aves. Porque as aves só têm imunidade inata. Então, linfóides primários facilitam o processo de imunidade inata. Já linfóides secundários, responsável pelo armazenamento de células imunes e local da ativação de linfócitos, ou seja, linfonoso, baço e malte. Malte são estruturas que atuam, né, no sistema linfático. Quando uma célula de defesa começa a atuar, ela não consegue atuar e destruir o patógeno na corrente sanguínea. Ela vai migrando até o linfonodo e nesse linfonodo tem uma série de nutrientes e substâncias que vão atuar e potencializar o processo microbicida dela. Número 6. Relaciona a estrutura e função das imunoglobulinas. Cada afirmativa pode estar relacionada a mais de um isotipo. A. Molécula composta por 5 subunidades ligada por ponte de sulfeto da cadeia J. Isso é IgE, tá? No soro, é imunoglobulina mais abundante. IgG. B. Imunoglobulina presente no colostro, lágrima e saliva. IgA. Letra B. Necessita de pelo menos 2 moléculas para se fixar o complemento na via clássica. IgE. Pode fixar complemento pela via clássica e é o primeiro isotipo de imunoglobulina a ser produzido pelo linfócito B. Desculpa. IgE. É encontrada em baixa concentração do soro e tem receptor de alta afinidade à superfície dos mastócitos. IgE. Em humanos, pode atravessar a barreira placentária. IgG. Possui a peça secretória que funciona como inibidor de protease. IgA. Desempenha papel importante na defesa das mucosas, onde se apresenta na forma de dívidos. IgA. Tem tropismo por mastócitos basófilos, está associada a reação alérgica. IgE. Só que essa IgE aqui está associada a reação alérgica, mas também está associada a reação contra eumínicos. Então, por hoje é só.
queria que vocês me dissessem as dúvidas de vocês para que eu possa formular a próxima resolução de AP1 na quarta-feira, tá bom? Obrigada e boa noite.